Olá! Nas escolas, as relações do dia a dia deveriam traduzir respeito ao próximo através de atitudes que levassem à amizade e integração entre professores, funcionários e alunos. Mas a realidade muitas vezes é outra. A violência protagonizada pelos jovens preocupa a família e profissionais que lutam por uma educação melhor no Brasil. Para falar sobre este assunto, está conosco o vice-diretor do Colégio Coração de Maria, Amilcar Bernardi, a diretora da Escola Municipal, Adelmo Cima Genro, Bárbara de Almeida, e a orientadora educacional, Noelci Kurz. Sejam bem-vindos ao programa. E eu gostaria de começar colocando na mesa a questão da violência que nós temos visto através da mídia, né? Que volta e meia nos vem com notícias de algum tipo de violência acontecendo nas escolas, seja ela uma violência física ou uma violência moral, bullying, né? Como é que vocês percebem isso nas escolas de vocês, professora? Bom, boa tarde. Com relação à violência, né? A gente percebe que a mídia, ela gosta ou ela traz para dentro da escola essa violência que tem acontecido bem sério nas escolas. Como que a gente percebe? Parece que está se tornando muito natural, que hoje em dia é natural haver briga nas escolas, está se tornando natural, parece, o aluno levar facas, canivetes nas escolas. Uma vez, eu acredito que essa violência, essa prática de levar instrumentos para as escolas, levar armas, né, já acontecia, mas ficava mais fechado. Por quê? Porque a gente não queria divulgar, né, acho que dá uma importância para esse tipo de violência, né? Acho que a mídia, ela promove bem esse tipo de violência, ela divulga a violência que acontece, tornando bem natural o que aconteceu no Rio, que a gente vê que depois daquela notícia do Rio, que aconteceu aquela tragédia, a gente percebeu o quê? Que várias escolas em Santa Maria já apresentaram, né, armas, já tinha alunos que levavam armas, já tinha alunos que levavam facas. Isso, há um tempo atrás, já acontecia, mas ficava mais restrito ao ambiente escolar. Agora passou a ser divulgado. Agora passou a ser divulgado. Não mudou a realidade, na verdade. Eu acredito que não mudou a realidade, mas tem uma maior divulgação. Né? Eu lembro assim que a escola... Começa a dar mais voz para esse tipo de acontecimento. A nossa escola mesmo, quando foi inaugurada há 7 anos atrás, vários alunos levavam canivetes, levavam estiletes, até faca levaram. E como foi trabalhado, né? Foi trabalhado através da orientação educacional, através das famílias, a gente foi aprendendo aquele material e guardando, né? E hoje a gente percebe assim, ó, que graças a Deus eles não estão levando isso mais para a escola, né? Mas foi feito um trabalho com as famílias, com a comunidade. Isso lá, na verdade, talvez seja alguma coisa localizada, talvez não seja alguma coisa das escolas de uma maneira geral. Eu acredito que não seja das escolas de uma maneira em geral. A violência até acontece nas escolas, né? Eu acho que ela acontece mais na forma de palavras, de agressão por palavras, e não tanto agressão física, né? Eu acho que a agressão física é mais difícil de acontecer. Acho que acontece a violência nas escolas, sim, mas não de uma maneira tão grande como está sendo divulgado pela mídia. Nós temos aqui a realidade, então, da escola municipal, que as duas professoras trabalham lá, e a realidade de uma escola particular. Como é que o senhor percebe isso lá na escola que o senhor trabalha? Sim, primeiro, com relação à mídia, né? Eu quero dizer, e é bom que esteja aqui, né? Que há felicidade nas escolas. A vida, a gente aprendendo, tem gente boa, os professores são legais, os alunos, sua maioria, são pessoas que pretendem aprender, que querem o sucesso, e muitas vezes a única esperança é a escola. E a mídia focando a exceção, que é essa violência escancarada, parece que é regra.
A impressão que dá é que a escola hoje é um lugar inseguro, né? inseguro, de catarse, né? A sociedade está doente, explode só na escola. Não é verdade. São muito tempo que eu trabalho em escola e a gente vê que as situações são de harmonia na grande maioria das vezes. E existem, sim, situações em que o estresse acontece, que o aluno discute entre si, discute com o professor. E a gente precisa entender que, de certa forma, abre aspas, é normal o indivíduo entrar em conflito com o outro. É normal. A diferença está na mediação. Quando é bem mediado, as coisas se criam e se dissolvem e o aluno acaba aprendendo que esse comportamento não é adequado. Agora, se é mal mediado, realmente, o conflito cresce, se desenvolve, a mídia vai lá, foca e eu percebo que deixa sempre uma interrogação no ar. O que a escola fez? O que aconteceu dentro da escola? Como se o conflito tivesse início, meio e fim dentro das paredes da escola. E fosse óbvio em dizer que não é verdade. Acontece, a escola é um dos elementos, é um dos espaços, na verdade, onde aquela criança pode estar, né, exatamente, sendo violento, sendo agressiva, claro. E a outra... então os professores, eles têm... É preciso também lembrar que o professor tem que estar... ele tem que ser bastante conhecedor dos aspectos legais, dos aspectos psicológicos, da questão da idade do aluno, da situação que se criou. Ele tem que ter um conhecimento amplo para poder lidar com isso, para lidar com isso de maneira que o conflito desapareça ou minimize. Porém, criamos outro problema. Nós queremos hoje um professor que dê uma aula competente no que se refere a conteúdos programáticos, ou nós queremos um professor multiuso, né, que saiba lidar inclusive com os estresses e, portanto, um tempo de sua formação, um tempo de domínio de sala acaba se perdendo para estudar outros elementos que não são exatamente conteúdos. Alguém pode me dizer, não, mas a sala de aula não é só conteúdo. Não é só, mas também é. Então, assim, são dilemas que a sociedade contemporânea traz para nós. Eu não tenho a solução. Só sei que temos que conhecer a realidade. Não podemos falar as escolas são violentas. Que escola? Aonde? O que aconteceu? Temos que saber, mas a escola não fez nada. Seria o tempo da mídia, quer dizer, naquele tempo de a notícia aconteceu hoje, amanhã eu quero dizer o que aconteceu, o que a escola fez, portanto, não fez nada, ou o tempo da escola, que tem que, do ponto de vista pedagógico, trabalhar isso. Punitivo, para uma escola é complicado, do ponto de vista pedagógico. O que se vai fazer? Como nós vamos trabalhar isso para que não aconteça mais? Então, acredito que esta visão pedagógica do conflito é que deve prevalecer. Precisamos ensinar as crianças e os adolescentes a trabalharem com o conflito, que eu não vejo notícias de que vai diminuir. A sociedade é conflitiva, é competitiva, é imediatista, e a escola está no meio disso. Pois é, e aí como trabalhar essa questão dos conflitos, né? Professora, como orientadora educacional, como é que a senhora vê isso e como é que vocês procuram trabalhar na escola onde a senhora trabalha essas questões? Bem, os conflitos, como o professor já reforçou muito bem, eles acontecem, é inerente do ser humano, né? Lidar com frustrações, com sucessos, insucessos. E a gente percebe que nós temos cidadãos na escola com baixa autoestima e com também um relacionamento amigável, né? E não deixa de ser um momento onde eles colocam as diferenças em pauta, não é? E sabendo o filho, desde que em casa, quando educado pelos pais, ou seja, um responsável, que muitas vezes hoje nós também temos os avós como educadores e a polêmica é muito grande entre avós que assumem os filhos na sociedade contemporânea, né? E a gente está vendo assim, ó, que muitos nãos que deveriam ser ditos não são ditos
Há primeiro momento em casa. Segundo momento na escola, quando eles recebem esse não, nem sempre aceito. É do colega, é do professor, até da própria equipe diretiva. Os gestores hoje têm muita dificuldade de lidar com esta demanda, porque se houvesse, né, uma valorização maior da escola também, eu sempre me faço essa pergunta: por que a escola não é prioridade mais hoje na vida do ser humano? Se a gente for olhar aqui, poderíamos analisar em todos os estágios, educação do ensino fundamental, ensino médio, ou até a nível superior, né? A gente sabe que muitos estão lá, muitas vezes, buscando até o encontro social e não a aprendizagem. Na nossa realidade lá, falando assim, qual é o ponto de encontro daquelas pessoas? É a escola, né? Então, de todos os momentos ali vão surgir contrapontos diferentes. Como a gente lida? A gente procura colocá-los sempre juntos. Vamos restaurar essa amizade que se rompeu. Por que se rompeu? Vamos buscar onde está o início desse conflito para intermediar, então, e que cada um coloque as suas queixas à mesa para que a gente possa vir até, então, pedir desculpas, reconstruir relacionamentos, né? Muitas vezes a gente precisa dos pais, dos professores também, até da própria direção. Às vezes nós precisamos da diretora: por favor, deixe a sua atividade, venha nos dar um apoio, porque o conflito é muito grande, né? A gente sabe que não é difícil de resolver, mas se as pessoas soubessem ouvir, e hoje eu vejo assim que as pessoas querem só ter direitos. Eu tenho direito disso, você me ofendeu assim. E existe uma outra coisa que nós observamos na nossa escola: os que levam as informações para instigar que o conflito aumente. Então, olha, construir relações hoje não são As pessoas que fáceis. querem ver, como se diz popularmente, o circo pegar fogo, né? Quer dizer, aquela Exatamente. questão assim, vou colocar um pouquinho mais de lenha ali, eu quero ver a coisa. Leva e traz, né? Esse Leva e traz das relações, né? Eu sou tua amiga, portanto, tu não pode ser amiga dela. Isso. E nem ser amiga do professor. Tu é minha amiga, né? No momento que tu fizeres amizade com ele, aí começa. Aquela questão muito do individualismo. E né? a própria disputa, né? Que era colocado antes, né, Nancy? A disputa do... É interessante a expectativa também que a comunidade tem da escola. Como se vê a escola hoje? Eu acredito que as pessoas não sabem mais o que é uma escola, para que serve uma escola. Exatamente. O que se tinha claro antes, uma sociedade antes das tecnologias, antes das grandes informações, era uma escola voltada para nós pedagogos. Era para o mercado de trabalho, era para isso, era para aquilo. Estava a serviço de. Hoje a escola está a serviço de quê? Não se sabe. Porém, a expectativa é que a gente eduque no sentido amplo, inclusive os conflitos, que a gente ensine o conteúdo programático, aquele bem conteúdo mesmo, né? Se cobra que daqui saiam cidadãos para o mercado de trabalho, que saiam uma bagagem cultural adequada, enfim, se espera muito. Agora, que recursos se dá para que essa escola se desenvolva na medida do que se espera dela? Se é que se sabe o que se espera dela, né? Recursos mínimos. Alguém irá pensar: tu está se referindo à escola pública, que não tem recursos. Sim, é a escola pública, mas também é particular. Porque, veja bem, se eu quero uma escola que dê conta de tudo que a sociedade quer, é possível, mas temos um custo. Não há como tu querer exigir cada vez mais de um grupo de professores com X que ele renda cada vez mais. Então, o que acontece? Então, acaba se criando ali uma crise. O dia que nós pudermos responder, nós que eu digo, sociedade, o que queremos da escola, aí a gente vai poder respirar. O que queremos dela? Será que tratar isto, aquilo ou tudo? E aí, se for tudo, todos os problemas que se tem, nós vamos resolver na escola: desemprego, frustração, diferenças sociais, etnias, homofobia, isto e aquilo. Então,
a escola vai sucumbir. É complicado, né? Não há como dar conta de tudo. Na verdade, nós vamos continuar discutindo isso após um breve intervalo. Voltamos já. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Estamos de volta com Contraponto, recebendo hoje o vice-diretor do Colégio Coração de Maria, Amilcar Bernardi, a diretora da Escola Municipal Adelmo Cima Genro, Bárbara de Almeida, e a orientadora educacional, Noelci Kurs. Bom, nós falávamos então no último bloco sobre essa questão das famílias esperarem muito da escola, né? E talvez também venha daí um dos motivos de tanta violência sendo divulgada e tanta violência acontecendo nas escolas. Quer dizer, a questão da educação de uma maneira geral está um pouco problemática. Há uma impressão de que houve um período em que a educação foi muito rígida e agora os pais perderam um pouco, não todos, é claro, não dá para generalizar, mas alguns pais perderam um pouco a questão da noção do limite, de até quanto limite eu tenho que dar para o meu filho, né? Afinal, como é que vocês veem isso em contato com esses pais, os alunos das escolas de vocês? Os pais estão confusos, os pais não sabem dar limites, professora? Eu vejo assim, 2 pontos que eu gostaria de destacar. Como eu também trabalhei numa escola particular, eu vi assim, eu tenho que agradar o meu filho, eu tenho que ser amigo dele. Então, eu presenteava muito mais este filho para compensar a ausência. E já na escola pública, sendo uma outra realidade, né, com um baixo poder aquisitivo, os pais já se distanciam da educação dos filhos pelo foco do trabalho, né, pela ausência propriamente dita, e eles ganham as ruas, eles ganham a liberdade, e eles aprendem com outras pessoas e não com os pais. São essas 2 questões assim, que eu vejo bem antagônicas, seria o fato, né? Mas falando especialmente da pública, é lamentável, né? Que a gente também passou por esta geração de pais que trabalhavam, ausência, né? Mas os minutos que nós estávamos em casa, a gente sabia dizer isso sim, isso pode, isso não pode. Os valores eram mais firmes, né? Eram mais enfáticos naqueles focos que realmente se aprendeu. Historicamente, as gerações repetiram. Só que hoje a gente vê assim, posso dizer que as famílias se desintegraram, não posso também generalizar e dizer que é esta a causa, nunca existe uma causa única para isso. Mas a gente vê que as crianças, como eu falei antes, ganham a rua e o exemplo não é mais do pai nem da mãe, né? Nós tínhamos sempre aqueles valores da avó, dos avós, dos pais, e assim a gente vem repetindo, contrapondo alguns fatos e outros acréscimos, mas a gente, de uma maneira, já traz raízes. E estas crianças hoje, se a mãe tem vários casamentos durante o ano, né, para ela é casamento, mas troca de parceiros, né? Quem vai responder para essa criança na escola? Nem sempre é
a mãe, porque ela já tem que trabalhar, e os seus companheiros são diversos. Então, tem muitas coisas assim que a gente fica pensando, é um ser humano tão complexo na sua caminhada, no seu desenvolvimento humano, sem que a escola possa tratar e dar conta de tudo isso sozinha, né? Nós muitas vezes fizemos o papel assim, de um chá que a gente tem que dar para uma criança, mas no fundo a gente sabe que é o emocional que não está bem, que os conflitos em casa são maiores, que a fome existe, aquela merenda da escola é importante. Eu não gosto nem de lembrar que muitos iam para a escola, numa época se dizia isso, até através da mídia também, vão para a escola por causa da merenda. Não é isso, né? Mas a gente sabe que tem isso, né? Também. Então, e hoje eu vejo assim, ó, que eles precisam, principalmente na nossa função de vice de turno, a direção, os gestores, orientador educacional, é sempre uma válvula de escape. Eu vou lá falar com ela que hoje eu não estou bem, a minha mãe apanhou, né, o meu padrasto, 10º, sei lá quantos, né? Então, a gente também teria que olhar para esse social. Onde essas famílias estão morando, né? Será que a gente pode falar de educação se as pessoas não têm o mínimo, né? Que é uma moradia adequada, né? Com alimento. Com alimento, o mínimo necessário. A maioria deles fazem a refeição na escola, né? Somente aquela refeição que ainda a escola prepara. E felizmente lá temos um bom preparo, né, de alimentos. E eu fico muito triste, assim, que a escola vai perdendo o sentido, como o professor falou, né? Nós precisamos do conhecimento, ele é importante, mas é para que escola? A quem, né, ela está prestando esse serviço? É só para mantê-los enquanto os pais estão trabalhando? Por que os pais também deixaram de valorizar a escola? Em algum momento dizem, olha, tu vai à escola porque senão o conselho tutelar vai te buscar. Então, há sempre uma obrigação sem ver o sentido desta obrigação, ou que ele possa projetar um sonho maior e de alcance, né, desse sonho, porque, no fundo, tudo isso fica muito vago e a gente vê nas crianças, muitas vezes, a incapacidade até de amar, de sonhar. Isso me deixa muito triste. Professor, como é que o senhor vê essa questão toda, dessa relação com os pais que vocês têm na escola? Sim. Mas tu usaste uma palavra-chave, confusos, né? Uma sociedade confusa, uma sociedade da informação, mas que não fala de valores específicos, mas é uma sociedade onde quer valorar tudo, desde o tênis, desde o carro, e afinal de contas, a liberdade é um valor, são vários valores, mas na verdade não se opta. Afinal de contas, quais são os valores? Então chega a família lá e não sabe o que fazer com seu filho. No fundo, está insegura para dizer assim, olha meu filho, a verdade é esta. Eu quero para ti isto. E a escola que eu escolhi é esta, porque esta escola quer isto. E fecha o ciclo. Então tu estás na escola que eu quero porque eu acho que é isto. O discurso relativista, mas o que tu quer depende, do ponto de vista depende. Eu não sei que escola eu vou escolher. Eu não sei se é mais importante o livro ou o conteúdo dele. Eu não sei se é mais importante parecer ser ou ser. Eu fico muito, muito perdido. E é muito comum chegar o pai e a mãe para o nosso psicólogo ou para o nossa orientadora lá e dizer, olha, eu não sei mais o que fazer com esse guri. Na verdade, que essa pessoa está me dizendo é o seguinte, eu não sei o que seguir. Aí chega a escola X, que ele escolheu, e diz, olha, o certo é isto. Aí o pai diz, não, mas isso é relativo. Diz, não, tu escolheste esta escola, que tem este valor. E é isto que nós vamos até o final, porque este é o valor que eu optei por esta instituição. Quando eu consigo definir bem o que a minha escola quer, eu consigo captar pais. Tomara, pais que se identifiquem com esse valor, e eu acabo tendo alguma dificuldade com aquele que optou para a minha escola, mas não queria este valor que ela apresenta. Então está na hora assim, tudo muito confuso. Nós temos informações, mas quais os critérios para escolher a verdade dentre tantas informações? E aí é chamado o professor.
Ao mesmo tempo que o professor é chamado para dizer esquerdo ou direito, certo ou errado, ali naquela sala de aula, se pode ou não usar boné, se pode ou não bater no outro, ao mesmo tempo eu tenho uma sociedade que diz, não, mas isso é relativo. Por que usar boné? Qual é o problema? Mas qual é o problema de fazer a prova atrasada? Qual é o colar? Não, colar é um fator de aprendizagem, ele vai estudar em casa, vai colar. Ora, aí realmente, aí eu vou ter uma situação de conflito não solucionável. Porque se vale a opinião de cada um, se tudo é relativo, 2 alunos brigando, eles vão brigar pro resto da vida. Isto se não é os pais brigando com a escola, porque o pai quer X e a escola entende Y. E se tudo é relativo, é que nem Grenal, Grêmio e Inter. Os 2 são bons, os 2 têm razão quando defendem. E aí como é que fica? Aí vem o pai lá irredutível. E aí passa para mim, muitas vezes o conflito é o aluno, mas no fundo é um conflito entre adultos que estão por trás deste aluno. E acaba dois adultos se olhando nos olhos e se enfrentando e discutindo a relação. Né? Através de uma criança que Isso aí. não Ela passa a ser deveria sintoma. ter... A criança passa a ser sintoma de É. uma doença dos adultos. E aí, como resolver isso? Como é que as escolas fazem para resolver isso? E o professor falando, né, e eu pensando, os alunos dele têm condições de escolher que a escola querem ir. Exatamente. Né? Porque se eu tenho condições de pagar a escola para o meu filho, eu vou procurar uma escola X, né, que tenha essa filosofia, que tenha, né? Agora, como é que funciona na rede municipal? Na rede municipal, eu vou até a central de matrículas e lá É eu verdade. faço uma inscrição e a escola que fica mais próxima à minha casa. Então, É não outro adianta fator. eu gostar da escola B se a escola que está mais próxima a mim é a A. Eu vou ter que também me adaptar a ela. E uma coisa importante, eu acho, é na comunidade onde a escola está inserida, a escola conhecer essa comunidade e conseguir ter uma relação sustentável e agradável com essa comunidade. Né? Muitas vezes a gente recebe pais lá que chegam e dizem: eu não aguento mais o meu filho. Professor, eu vou entregar para o conselho tutelar. Daí eu pergunto: quem é que botou o filho no mundo? Foi o conselho tutelar? Não. Foi o juiz? Não. Foram vocês. E vocês são responsáveis por essa criança, né? Então, acho que tem que ter também uma relação, assim, ó, bem aberta com a comunidade, né? A gente recebe muitos pais lá que eles sabem o que querem para os filhos, né? Em compensação, a gente tem outros extremamente perdidos, que eles não sabem nem o que eles querem para a vida deles. Se eu não sei o que eu quero para a minha vida, como é que eu vou saber o que eu quero para a vida do meu filho? Né? Se para mim, eu estar lá no presídio é bom, o que é para o meu filho? Né? Então, assim, ó, são 2 realidades, aqui a gente está com 2 realidades Um contraponto bem, mesmo, né? bem diferentes. opostas, né? Porque É no momento que verdade. os pais da escola Coração de Maria têm, né, essa oportunidade de escolher, assim como nós podemos escolher que escola o nosso filho está. E outra coisa, assim, ó, que a gente também percebe, é no momento que o aluno X está vindo para a escola e não se dá com a família do aluno Y, a família do aluno Y vai lá e diz assim, ó, professora, por que a senhora aceitou esse aluno aqui na escola? E daí eu digo para elas, existe uma grande diferença. A escola pública tem que abrir vaga para todos os alunos. Então, às vezes, a escola também é cobrada com relação a por que tu aceitou fulano que já veio, foi convidado a se retirar da escola tal e tu aceitou o fulano aqui? Olha, porque tinha vaga, porque nós não podemos negar vaga, porque se a gente negar vaga, o que vai acontecer? Vai vir uma ordem do Ministério Público para a gente aceitar o aluno. Né? Então, no momento que a gente tem a vaga, a gente sempre abre. Né? Então, tem toda essa questão, né, que é a nossa sociedade hoje, né? A disputa, a competição. É complicado. Para não fugir da tua pergunta objetiva. O tempo... Não, nós vamos para um breve intervalo e daí logo nós continuamos com a sua fala, tá bom? Não saia daí. A
gente fica se perguntando: será que vai ser menino? Ou será que vai ser menina? Quando o que realmente importa é saber se o bebê vai nascer saudável. A transmissão vertical ocorre quando a criança é contaminada pelo vírus HIV na gestação, parto ou na amamentação. O Lar Acalanto auxilia gestantes portadoras do HIV/AIDS e precisa da sua ajuda. Lar Acalanto em você, gerando esperança. Você conhece a pastoral universitária aqui da Unifra? Não? Aliás, você sabe o que a pastoral universitária faz? Tudo bem. Então se liga aí. Venha nos visitar ou acesse o site da Unifra e saiba mais. Pastoral Universitária, sua formação espiritual e acadêmica. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Estamos de volta com os nossos convidados. Hoje aqui o vice-diretor do Colégio Coração de Maria, Amilcar Bernardi, a diretora da Escola Municipal Adelmo Cima Genro Bárbara de Almeida e a orientadora educacional Noelci Kurs. Bom, o senhor ia falar, professor, sobre a questão do que fazemos, então, frente a essas situações que a escola se depara. Isso. Eu, ouvindo o debate, me coloquei do lado de lá das TVs, né? E imaginei o público dizendo assim, né? Mas tá, e daí? O que se faz, então, né? Então, pode ser assim, a experiência. O que eu entendo como ideal? Primeiro, o adulto tem que estar presente, se fazer presente. Em toda situação de conflito, o adulto está lá. Ele está lá fisicamente, ele está lá falando, ele está lá próximo. Não só no intuito de, vamos impedir que se batam, que haja conflito, mas não, no sentido de que ele está lá como um exemplo. Então, como uma referência para aquela criança, aquele jovem. Referência. Então, o cara está ali, está bem, tá tranquilo, está com um ar sereno, o adulto está ali. Houve o conflito. A presença do adulto tem que ser imediata. Em que sentido? Teve um problema ali, já leva para a coordenação, para a orientação e começa ali um diálogo. O cidadão comum vai pensar, houve o conflito, pune-se. Vai lá para a coordenação, vamos punir. Mas o ECA deixa, o ECA não deixa. Não. Temos esse problema, vamos até explorar daqui a pouco. Temos esses problemas, problemas legais do Código Civil e do ECA. Porém, a escola é pedagógica. Então, imediatamente já começa a se falar com esse aluno. Alguém dirá, mas vocês não estão fazendo nada, estão passando a mão em cima do aluno. Não, tem que se falar, tem que trazer, tem que ter escuta pedagógica. O que é uma escuta pedagógica para quem não é professor, né? Ele vai ter que ouvir, entendê-lo, não é só ouvir a fala, mas ouvir o corpo, ouvir. Aí tu já conhece o aluno, tu já vai saber o que está acontecendo. Depois de ouvir, aí tu vai ver o que tu vai fazer. Do lado do aluno, ele viu que se ele fez, causa consequência. Aconteceu alguma coisa depois. Ele foi chamado, ele foi conversado, ele foi olhado nos olhos. Então, isso é a primeira coisa. Ele sabe que o adulto está ali. É muito bacana também os pais tomarem ciência. Aqui tem dois pontos de vista. Tem escola que conta para o pai fazer alguma coisa com o aluno em casa. E tem escola que diz à família o que a escola está fazendo. É diferente. Então, eu prefiro a situação. Família, eu estou te chamando
porque eu vou te dizer o que nós vamos fazer. O procedimento vai ser esse. Concorda? Concorda. Né? E aí, faça o procedimento. Então, o que acontece? Eu entendo que é sentir o educador presente. É complicado, é difícil, mas é o fato. E outra coisa muito importante, o educador é o sujeito que não deve fazer parte do conflito. Tem dois discutindo, quer dizer, eu estou sereno, eu sou o mediador, não pode abdicar da situação de mediador. Chama, senta, conversa, mesmo que diga, essa escola é isto, né? Aquela coisa que às vezes o aluno... Não pode tomar partido naquela situação. Não, a situação é, se os dois se equivocaram, parte-se deste princípio. E nunca cair na tentação que o aluno adora, e os pais também, dizer, qual dos dois começou? Vamos identificar. Não é delegacia. Não, se houve o conflito, os dois não gerenciar. Então, vamos tomar uma atitude. Que preferencialmente seja reparar o dano. Está lá no ECA, mas não é pagar. Se empurraram lá, caiu a cadeira. Ele tem que juntar a cadeira. E sujou a cadeira, ele vai limpar a cadeira. E vão limpar juntos. Vamos lá os dois. Ele repara o dano. Isto é aprendizagem. Porque aqui fora teremos também problemas similares. No trânsito, as pessoas se agridem no trânsito. Se lá na escola eles se agridem igual no trânsito, significa que se eu conversar com eles e tratá-los de maneira a saberem lidar com essas raivas e frustrações quando pequenos ou adolescentes, é provável que diminua lá no trânsito. Porque a escola é o sintoma. Ela está só espelhando o que está acontecendo aqui fora. Então, por aí que eu imagino que seria um caminho possível. E aí, como é que vocês veem isso? Olha, a gente está trabalhando bastante com os grupos restaurativos, né? Conversando, dialogando, bem como o professor falou, né? Tendo um ou dois da equipe diretiva como mediador. Trazendo, então, vamos colocar entre aspas, né? Os que brigaram ali, que discutiram, que, enfim. Primeiro, se conversa com eles, se faz, a gente tem um livro que a gente chama o livro de ocorrências, que ali a gente registra tudo, né? O que aconteceu, ouve-se as duas partes, né? Se ouve tanto o agressor como o que foi ofendido, faz uma ocorrência e chama a família, né? Chama o responsável, o pai, a mãe, o avô, o tio, quem é responsável pelaquela criança, né? Aí, então, procura colocar também esses adultos junto e também tentar, assim, diminuir o conflito que existe também, muitas vezes, existe com os adultos. E as crianças são reflexo disso, né? Então, se conversa, até criar uma situação, né, de harmonia, né? Exato. Muitas vezes acontece assim, da primeira conversa, a gente consegue resolver uma situação. Outros, acontece a primeira conversa, acontece a segunda conversa, acontece a terceira conversa, se chama a família vem, às vezes não vem. Às vezes vem a mãe de um e não vem a mãe do outro. Aí também a escola tem que fazer essa relação, porque também é cobrado pelaquela mãe que veio e a outra que não veio. Então, chama-se para vir, vem, conversa-se. E o que acontece? Muitas vezes a gente consegue resolver o problema ali dentro da escola, né? E outras vezes a gente sabe que lá, depois da esquina, eles se esperam e daí brigam, né? Ou daí se xingam, se ofendem. Ou seja, só um paliativo para resolver aí aquele o que acontece? Né? Eles retornam para a escola e vem a família novamente, a gente tenta conversar, muitas vezes aciona, né, a própria Secretaria de Educação quando o caso está mais sério, ou o Conselho Tutelar, e toma-se as medidas, como diz o professor, que tem tanto no ECA como no regimento das escolas. Mas assim, dentro da grande parte, da maioria dos conflitos, a gente consegue resolver dentro da escola, através desses grupos, de sentar, de conversar, de deixar, muitas vezes, como o professor falou, a escola até é ofendida,
né? Porque às vezes a gente recebe mães ou pais responsáveis por alunos furiosos. Por quê? Ah, meu filho durante o recreio, o outro deu um tapa, ou o outro deu um empurrão, ou o outro derrubou. Aí então, primeiro momento, a mãe chega e desabafa. Às vezes ela xinga, chora, culpa a escola. Depois que a gente consegue, que ela colocou tudo aquilo para fora, e a gente consegue conversar com ela, dizer, mãe, não é bem assim, vamos analisar, vamos conversar, vamos ver o que houve. Ela acaba saindo da escola muitas vezes, né, dizendo, professora, desculpa, né? Porque também, às vezes, os pais não querem enxergar os filhos que têm. E isso acontece tanto na escola pública como na particular, né? Então, acho que a gente tem que ter esse diálogo bem aberto, como o professor colocou, conversar com eles, tentar resolver dentro daquela sala ali, não deixar se propagar, né? Não deixar sair, o fulano quis brigar, não sei o quê, não sei o quê. Não, vamos resolver aqui. Bom, nós poderíamos continuar conversando aqui muito e muito, né, sobre essas situações, sobre esse problema, mas nós vamos ficando por aqui. Agradeço a presença de vocês. O Contraponto de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até a semana que vem. Tchau.